Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula de geografia, né? Estamos aí chegando na reta final desse ano, né? Não foi um ano fácil, mas se nos dão limões, vamos fazer limonadas, né? É o que temos que fazer nesse momento. Então, vamos enfrentar essa dificuldade, estudar, né? Fazer, dar o nosso melhor. Nós, professores, com nossas aulas e vocês com sua atenção e com sua dedicação nas atividades. Então vamos lá, vamos aqui para a próxima atividade. Deixa eu desligar meu refletor aqui, para não me atrapalhar aqui a minha vista, né? Vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje, gente, fatores do clima, né? Dando continuidade ao que a gente já tratou, né? Fatores do clima, né? O que são os fatores do clima, né? São esses elementos que compõem o clima, né? O clima ele não é simplesmente água e vento. Existe uma série de fatores que constituem o clima da forma como nós o temos atualmente, né? Tanto na história da humanidade, na história do planeta, existem fatores que contribuem para a construção do clima, como outros fatores. Vamos dar uma olhada nesses fatores, né? Aqui tem o texto aqui, né? Para entender porque existem semelhanças e diferenças entre os climas de diversos lugares do Brasil e do mundo, devemos conhecer os fatores do clima. Então, a gente tem que conhecer os fatores, as partes que constituem o clima, né? Que interferem na temperatura, na umidade e nos demais o quê? Elementos climáticos, ok? Vamos ver quais são eles. O primeiro deles é esse aqui, ó, latitude, né? Latitude. Apesar de o Sol emitir a mesma quantidade de energia, ou seja, o Sol ele emite a mesma quantidade de energia, mas essa quantidade de energia não chega da mesma forma em todo o planeta, né? Aí continua que a intensidade dos raios solares recebida pela Terra depende do ângulo, né, formado entre a superfície terrestre e os raios solares. Então, foi o que eu terminei de dizer, né? A Terra, em relação ao Sol, elas não estão retas, assim, perfeitamente reta, né? Um aqui e o outro aqui. Não está bem assim. A Terra está numa posição inclinada em relação ao seu eixo, portanto, em relação ao Sol, ela recebe luz de maneira desigual, né? Então, isso é o primeiro fator que interfere. Anterior. Esse é o primeiro fator que interfere aí na construção do clima, é isso, é a latitude, não é isso? Vamos aqui para o mapa que fica mais fácil. Olha aqui, ó, gente. Ó, a Terra em relação ao Sol está assim, ó. Se o Sol tivesse reto, coisa que na verdade nenhum deles estão, porque eles estão no espaço, e no espaço não existe em cima e embaixo, direita, esquerda, né? Mas um em relação ao outro está assim. A Terra em relação ao Sol ela está assim, ó, inclinada. Então existem pontos onde existe uma maior radiação do Sol e pontos onde existe uma radiação menor. Quando a gente fala em latitude, nós estamos falando disso aqui, ó. Ó, linha do Equador, né? Os trópicos, né? E as demais linhas, né? Isso aqui é latitude. Quanto mais próximo da linha do Equador, menor é a latitude. Quanto mais distante, maior é a latitude. Ok? Vamos lá, olha aqui, ó. Esquema para você visualizar como os raios solares atingem a Terra. Lembre-se de que o nosso planeta não tem essas dimensões, proporções e cores. Os raios solares não têm forma de flecha. Sim, isso aqui é para representar, né? Então, vamos lá. Nas áreas de latitudes mais baixas,
né, latitudes mais baixas, eu terminei de explicar para vocês, né? Latitudes mais baixas são o quê? Mais próximas ao quê? À linha do Equador. E que os trópicos de Câncer e Capricórnio, né? Os raios solares atingem a superfície da Terra mais o quê? Mais diretamente. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais diretamente os raios solares atingem o nosso planeta, né? Por isso, as temperaturas médias, em geral, são o quê? Mais altas. Ok? Você entendeu aqui, ó? Quanto mais baixa a latitude, maior a temperatura e o que? Mais diretamente a luz solar atinge o planeta. Em direção aos polos, os raios solares atingem a superfície da Terra de maneira cada vez mais o quê? Inclinada, né? Ok? Fazendo com que o calor do Sol espalhe-se por uma área maior. Em razão disso, as estações do ano são bem marcadas nas o quê? Médias latitudes. O que são médias latitudes, gente? Não é entre os polos e a linha do Equador. Nessa região, você vai perceber muito melhor o que? A primavera, o verão, o outono e o inverno. Não é isso? Entre os tópicos de Câncer e Capricórnio, os círculos polares Ártico e Antártico e as temperaturas médias são o quê? São o quê? Aqui, ó. São mais baixas as temperaturas aonde? Nas altas latitudes, né? Nas altas latitudes é mais distante da linha do Equador, né? Assim, podemos dizer que a temperatura diminui conforme o quê? A latitude aumenta. Olha essa frase aqui, né? Pegue isso. A temperatura diminui conforme a latitude aumenta. E a temperatura aumenta conforme a latitude o quê? Diminui. Ok? A latitude também influencia o quê? As precipitações. O que é precipitação, gente? Uma chuva é uma precipitação. Uma nevasca é uma precipitação. Uma geada é uma precipitação. Ok? Com as temperaturas mais elevadas nas latitudes mais baixas, o processo de evaporação é mais intenso que nas médias e altas latitudes, favorecendo o quê? A formação de chuva, ok? Por isso que as regiões mais tropicais, mais próximas da linha do Equador, também são regiões, né? Normalmente, né? Dependendo de vários aspectos, onde mais se chove. Agora, as zonas térmicas, né? Em razão das diferenças no aquecimento, a Terra pode ser dividida em 3 grandes zonas térmicas. Olha aí as zonas térmicas aí, né? Nós temos aqui, em branco, nós temos o quê? As zonas térmicas, o quê? Polares, né? Ó, aqui. Em laranja, nós temos as zonas térmicas, o quê? Temperadas. E em vermelho, nós temos as zonas térmicas, o quê? Tropicais. Ok? Zona tropical corresponde às baixas latitudes, ou seja, está em cima, próximo da linha do Equador. As temperaturas médias anuais são elevadas. A umidade do ar em geral é mais elevada que o que nas outras zonas. Zonas temperadas corresponde às o que? Médias latitudes, ou seja, nem a baixa latitude, lá perto da linha do Equador, e nem a alta latitude nas zonas polares. As temperaturas médias anuais não são elevadas, como na zona tropical, e as estações do ano são o quê? Bem definidas, né? Aqui você percebe claramente na natureza, né, no céu,
quando você está na primavera, no verão, no outono ou no inverno. No inverno pode ocorrer precipitação de quê? De neve, ok? Zona polar corresponde às altas o quê? Latitudes, né? Altas latitudes, baixas o quê? Temperaturas, olha aqui, ó. As temperaturas, né, são o quê? Baixas durante o ano todo, com precipitações de quê? De neve. Por quê? Porque se a temperatura é baixa, não tem como a água ela como é? Ela condensar. Então, ela vai continuar na forma de neve ou gelo, né? Agora, gente, é a nossa atividade, né? Você sabe que a nossa atividade agora é sempre no meio do vídeo, porque infelizmente tinha alguns espertinhos que não queriam assistir a aula, só queriam fazer a atividade. E a aula faz parte do currículo, né? Então você é obrigado a pelo menos dar uma atenção para a aula, né? Então vamos lá, pergunta. Qual é a localização do Brasil em relação ao quê? Às zonas térmicas? Você vai dizer qual a localização do Brasil. Em que medida essa localização influencia nos tipos de climas predominantes em nosso país? É outra pergunta que você vai responder. Responda aqui, está dizendo para responder em seu caderno, mas a gente sabe que não vai ser em seu caderno. Você vai responder na plataforma. Ok? Vamos para a próxima. Maritimidade e continentalidade. Existem áreas da superfície terrestre que estão próximas do quê? Dos oceanos, e outras que estão distantes, no interior do continente. Essas diferenças de localização influenciam o quê? No clima. Sim. Se você está no litoral, você vai ter um clima, e se você está no interior, você vai ter outro clima. Isso é natural, né? As águas oceânicas aquecem-se e esfriam-se e resfriam-se mais lentamente que as terras o quê? Continentais. Por isso, nas áreas próximas aos oceanos, sob a influência do quê? Da maritimidade, as temperaturas não têm o quê? Grande variação entre o dia e a noite. Então, no litoral, gente, se de dia está quente, normalmente à noite também vai estar com a temperatura tão quente quanto de dia. A temperatura vai variar muito pouco. Quem já foi em São Luís, por exemplo, percebe isso, né? Essas áreas também apresentam maiores índices de o quê? Umidade e precipitação. Ou seja, tem mais umidade e tem mais chuva, né, no nosso caso, por causa da evaporação dos oceanos. Porque, na verdade, gente, muita gente diz que a Amazônia é o pulmão do mundo. Ela não é o pulmão do mundo. Ela é um fator importante para, vamos dizer assim, a respiração do mundo, né? Mas o grande pulmão do mundo são os oceanos, né? Que através dessa umidade, contribuem também para o oxigênio, não é isso? Nessas áreas afastadas dos oceanos, sob influência agora nós vamos falar de continentalidade, né? A superfície terrestre, o que? Aquece mais rapidamente, né? O grande exemplo, gente, é que você acorda aqui em Imperatriz, do Maranhão, né? Onde a gente mora. Quando der 9 horas da manhã, o que tiver de calor já vai estar quente. Por quê? Porque o sol está com a temperatura, está na temperatura dele, se não tiver nublado, tudo que o solo puder aquecer, ele vai aquecer até 9 horas da noite. 9 horas da manhã, né? Então, durante o dia, né, existe esse aquecimento. E resfria-se rapidamente durante o quê? A noite, né? Não tão rapidamente, não no nosso caso, né?
mas tem uma esfriada, né? O solo esfria, fazendo com que as temperaturas do dia e noite tenham maior o quê? Variação. Então, você percebe, por exemplo, que Imperatriz mesmo, né? De dia nós estamos aí 40 graus, mas já à noite nós já vamos para 27, 28, 30 graus, né? Então, mesmo sendo um calor ainda dos diabos, mas existe, a gente percebe o quê? Uma variação. À noite você não sente tanto calor quanto você sente de dia, né? Aqui, por quê? Porque nós estamos sob o efeito da continentalidade, né? Ok? Essas áreas costumam ter índice mais próximo, mais baixo de umidade e precipitação. No nosso caso aqui é verdade, só que a precipitação nossa aqui, nós temos um período de chuva onde chove bastante, não por causa de outra coisa, porque se depender só da continentalidade, nós vivíamos aqui na seca, né? Porque a tendência era de pouca chuva, por causa da baixa umidade. Mas devido à floresta amazônica, nós temos um grande índice de chuva, né? Então, nós devemos esse período de chuva, essa umidade, à floresta amazônica. Então, se nós permitirmos que acabem com a floresta, nós vamos perder esse alívio, né? Agora, a altitude, né? Um dos elementos do clima influenciados pela altitude é o que? A temperatura. A temperatura do ar diminui com o aumento o quê? Da altitude, né? Da superfície terrestre. Em média, a diminuição de quase meio grau, né? A cada o quê? 100 metros. Então, a gente pode até dizer que a cada 200 metros nós temos a diminuição de 1 grau centígrado, ok? Esse fenômeno ocorre porque quanto maior a altitude, mais o que? Rarefeito está o ar. O que é o ar rarefeito? Ar pouco denso, isto é, com menor concentração de molécula de gases, né? O ar se torna, ocorrendo menor retenção de calor, né? Ou seja, ar mais rarefeito, menos o quê? Menos calor. E o ar rarefeito é com mais o quê? Altitude. Portanto, menores temperaturas. Áreas localizadas em latitudes semelhantes podem, portanto, apresentar temperaturas bem diferentes de acordo com as diferenças de altitudes. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, gente, nós estamos vendo o Monte Kilimanjaro, né? Fica localizado no continente africano, mais especificamente na fronteira entre o Quênia e a Tanzânia. Aí você vê aqui, né? Olha para o chão aqui, gente, ó. Você está vendo aqui, já vai. A gente está vendo aqui uma vegetação seca. Espera aí, Alexandre, deixa que eu abro. A gente está vendo aqui uma vegetação seca, né, gente? Só que quando você olha aqui para cima, você vê o que? Gelo, né? Por que esse gelo? Porque esse Monte Kilimanjaro, ele tem mais de 1.000 metros de altitude. E o que acontece? Com mais de 1.000 metros de altitude, vai formar gelo, ok? Então, acho que deu para entender, né, gente? Então, eu vou agradecendo vocês, esperando vocês nas próximas aulas.